soja que chegou a bater os menores valores dos últimos 3 anos, já trouxe alguma recuperação, uma correção, melhor dizendo, em relação aos valores praticados, enquanto se esperam sinalizações novas do mercado. Para falar a respeito deste assunto e também do levantamento que foi apresentado há pouco, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Rafael Mandarino, da G-Resource Brasil, que participa do programa conosco. Mandarino, obrigado pela sua participação. Tem um clima, de certo modo, de expectativa no mercado, né? Nós temos visto um avanço para a colheita de soja aqui no Brasil. Tem maior disponibilidade, mas não é uma grande disponibilidade assim como poderia ser, pelo menos de acordo com os números. Como é que você está avaliando esse momento do mercado da soja, que se tem tanta espera por pontuações, por cenários mais consolidados em relação à produção, demanda e por aí vai, Rafael? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. O mercado começa a ver de novo, né, num cenário de recuperação, né, de um pouco de volatilidade, né, essa volatilidade, obviamente, que veio recuperando nas últimas semanas, né, que estava também muito baixa. Isso traz, né, que essa volatilidade ela vai continuar trazendo calor para o produtor, né, em alguns momentos e, de novo, a gente, né, veio trabalhando ao longo dos anos, né, ao longo dos meses, ao longo dessa safra, especificamente falando, fazendo, né, as defesas que foram necessárias ao longo do tempo. Há uma grande expectativa para o relatório, né, e esse relatório, obviamente, ele vai definir se qualquer queda, né, que vier após o relatório, a gente vai ver fundos se posicionando, aproveitando esse momento para cobrir uma parte das posições vendidas, né, mas eu entendo que toda a leitura do mercado já começa a demonstrar de que o El Niño rapidamente vai começar a cair toda a sua influência, em seguida uma indefinição para toda a temporada de cultivo, né, e toda a temporada de crescimento americana, com projeções, né, de calores, né, e tudo mais, atuando lá no hemisfério norte. Ainda não é o hard news, ainda continua se discutindo como é que vai ficar o clima por aqui, principalmente olhando para o safrinha, mas a gente começa a caminhar para que esse fundo de preços esteja praticamente definido e agora para frente é uma pequena recuperação, lateralização em Chicago, à medida que se confirmem estes números do tamanho de safra aqui pela América Latina. Acho que esse é o ponto inicial aí para a gente entrar nessa discussão. Rafael, você falou da consolidação dos números aqui na América Latina, na América do Sul, especificamente falando. Isso envolve Brasil e Argentina. Recentemente, a G-Resource Brasil trouxe números atualizados, 143 milhões 920 mil toneladas, está aqui o dado aqui para mim, na minha cola. E temos uma Argentina que, mesmo que tenha uma redução em relação aos números que vão sendo apresentados pela Bolsa de Rosário, pela Bolsa de Buenos Aires, ou mesmo pelo Departamento de Agricultura americana, será uma safra muito melhor do que ela teve nos últimos 3 anos. Como é que, com esses dados que hoje existem, como é que eles podem ser interpretados pelos operadores de mercado, principalmente por aquele que compra, que vai fazer a aquisição de soja? Eu acho que a gente já vem numa definição de que aquele otimismo já se encerrou, dos 160 milhões de toneladas acima, isso é consolidado. A gente tem uma Conab que está trazendo 13 milhões de toneladas abaixo do que ela estava estimando ali em outubro, novembro. E isso traz, obviamente, uma pressão muito forte para que o USDA faça, né, alguns ajustes, né, principalmente nesse março. Ao mesmo tempo, os nossos números mostram para a gente um número um tanto quanto mais tímido, né, 143,9, arredondando milhões de toneladas. Isso tem que ser levado em consideração, somado a uma perspectiva de questionamento do tamanho da exportação. Eu acho que a gente tinha uma exportação muito elevada no ano passado, a gente aproveitou muito mais esse cenário dessa exportação, principalmente pela oportunidade que se apresentou, tanto para preço como uma perspectiva de uma produção bem acima, né, do que, num primeiro momento, o produtor estava buscando, né, em alguns estados, e ao mesmo tempo o preço acabou ajudando. Eu acho que esse ano a gente tem, né, um potencial de exportação com um questionamento muito grande. Na nossa visão aqui, essa exportação possivelmente nos modelos vai trabalhar na casa dos 88 milhões de toneladas.
tá? Isso são 7 milhões de toneladas abaixo, pegando um ano de comercialização, outubro, setembro, comparando com um cenário americano, né? Se você olhar, por exemplo, o nosso programa de fevereiro a janeiro, eu estaria falando de no máximo aí esses 90 milhões de toneladas, mas não conseguindo passar disso. Acredito ainda que um 88, 89 vai ser respeitado. Nesse cenário, eu entendo o seguinte, que o questionamento vai ser justamente o quanto essa exportação a menos Brasil, o quanto aqui esses 90 milhões de toneladas diante de um B14, diante de uma demanda doméstica que projeta-se um pouco maior, e no histórico a gente fez um comparativo, né, para tentar entender em que anos que o uso doméstico caiu, quando a gente teve questionamentos da produtividade. E ao contrário, nenhum dos anos, pelo menos desde 2005, a gente viu redução, né, do uso doméstico. Ao contrário, ele se manteve ou ele cresceu ano após ano. Então, esse uso doméstico se mantendo ou sendo um pouco mais elevado, eu vou penalizar essa exportação. Então, qualquer corte a partir de agora do USDA, da própria Conab, a gente acredita que a exportação vai ser questionada. Agora, a grande questão é que a gente olha para um relatório da Conab, onde praticamente 64%, quase 65% das vezes a Conab ela aumenta a área, né, do fevereiro para o março, né? Então, no março ele aumenta essa área, sendo que ela erra, né, essa área, pelo menos do que a gente tem de histórico aqui desde 2005, 2006, 2007, aí a safra 100% das vezes, às vezes mais, às vezes menos, né? Então ela olha para essa área sempre subestimando e obviamente ela tende a aumentar nesse relatório de março. Isso pode compensar um pouco essas perdas de produtividade que tivemos, né, em alguns estados, pode trabalhar aí algum ajuste da Conab em alguns dos números, mas eu ainda acredito que o questionamento da produtividade deve continuar acontecendo pela Conab. Isso pode trazer, sim, né, novamente o range que a gente acredita que essa produção por aqui vai acabar no 140, 145. Com uma exportação de 90 abaixo, olhando para uma Argentina com uma produção possível de 48, observando a tendência do que a Bolsa de Rosário vem trazendo, eu dependo de um otimismo realmente do que veio das últimas projeções do Outlook Forum lá do USA, para continuar olhando para essa soja nesses níveis tão inferiores. Ao contrário, a tendência agora é se questionar clima, é continuar se questionando essa oferta, essa disponibilidade, os estoques globais, seja de soja, seja de milho, e à medida em que eu entre nessa temporada de cultivo também, olhando para um clima muito favorável no primeiro momento para aqueles números que se apresentavam, mas lembra que o break-even do produtor americano está bem acima do que os números se apresentam. É algo como $11,80 o bushel. A gente ainda precisaria chegar nesses níveis ou estar muito próximo desses níveis para a gente ver um incremento tão maior, né, de área, 1,53 milhões de toneladas de hectares a mais nessa área de soja americana. Eu preciso que o preço compense, senão o produtor ele vai trabalhar, né, um tanto quanto diferente, aí pode migrar uma parte disso para outras commodities e acabar trazendo uma oportunidade ainda melhor. Então, ou o preço sobe, ou ele vai ser forçado a subir no momento em que a gente tem uma redução potencial de área aí do que vinha se olhando para o primeiro momento aí de nova safra americana, né? Isso não quer dizer que a gente está sonhando com números tão exorbitantes, não. Eu acho que a estratégia ela se mantém. Eu acho que o produtor ele tem que ir conhecendo seu custo, vai travando, vai defendendo essa posição dele, porque eu acabei de começar a nossa discussão aqui dizendo que a volatilidade ela está maior. O produtor ele pode ser pego, né, num movimento contrário aí e acabar ficando fora de uma oportunidade. Mandarino, vou então fazer duas perguntas em sequência, uma delas relacionadas ao produtor norte-americano e as duas grandes culturas, milho, que é a principal dos Estados Unidos, e soja também. E algumas informações que chegam de lá, alguns comentaristas norte-americanos que a gente acessa e lê, têm apontado que na última campanha foi mais prejuízo no milho do que na soja. Ambos tiveram ali um campo negativo para esse produtor norte-americano. Eu queria saber se esse fator realmente é existente lá nos Estados Unidos e é por isso que também tinha uma intenção, ou por enquanto tem uma intenção maior em relação às suas lavouras de soja.
Quanto a essa questão que você colocou, a relação de consumo interno no Brasil, e no Brasil a gente tem muitas inseguranças no momento, né? Nós temos já algumas inseguranças já há algum tempo aqui no país, mas tem insegurança em relação à pecuária, em relação à agricultura, mas de qualquer maneira, se andar um pouco melhor do que no ano passado, é bem possível que a gente tenha um consumo até em crescimento de farelo de soja no mercado interno, por exemplo, aqui no Brasil, enquanto os prêmios já melhoram nos portos brasileiros para a soja. Esse importador já percebeu essa movimentação em relação à oferta? Quer dizer, já caiu muito o preço, está se corrigindo um cenário que não poderia ser mesmo? Qual que é o seu entendimento sobre essas duas questões? Eu acho que olhando para o cenário americano, né, olhando para a América do Norte, principalmente focado nos Estados Unidos, a gente tem aí mais um movimento de buscar uma demanda que vem crescente por lá, que é justamente a demanda por biocombustíveis, que acabou fazendo com que houvesse, né, essa intenção inicial, essa vontade inicial. Obviamente o custo, né, e a rentabilidade ela manda, mas a tendência é que a gente tenha um mercado doméstico cada vez mais domesticado, né, a produção, ou forçando com que haja uma domesticação maior dessa produção americana, seja nas diferentes commodities. Mas na soja ela assume um papel importante, principalmente na ideia de que mais indústrias de diesel renovável vão ficando prontas, mais demanda deve acontecer e, ao mesmo tempo, mais prêmio deve se adicionar. Você vê aí o óleo que veio recuperando, né, ao longo dessas últimas semanas, um oil share que ganhou espaço no mercado, né, e, de novo, ainda há muita indefinição, mas a tendência é que com uma participação mais ativa de China, no ano passado comprando essa soja Brasil, né, abra um espaço para realmente o mercado doméstico lá ter um pouco mais de oferta e acabar demandando um pouco mais dessa soja domesticamente. Assim como esse prêmio acaba incentivando esse produtor também a participar. Realmente o milho e a soja no comparativo, né, o produtor ele vai aumentar ou vai diminuir a área justamente por essa margem projetado para essa nova safra. Realmente a tendência é uma margem melhor na soja, né, por incrível que pareça, né, você vê que até o seguro está na casa de 11,55 dólares o bushel, no caso da soja, tá? E a base de preço para seguros lá no milho está na casa de 4,66, ou seja, eu teria aí sim essa soja tendo um potencial maior de produção, tendo um potencial maior de participação, e, ao mesmo tempo, um mercado doméstico que tende a englobar ou consumir uma boa parte disso. Caso haja um questionamento do tamanho dessa safra, obviamente, o mercado doméstico vai brigar de igual para igual para aquela exportação acabar não saindo por lá. Esse é um risco, por exemplo, um safrinha aqui, caso haja, né, uma diminuição de chuvas aí agora no março em diante, né? Isso pode questionar a produtividade e a gente precisa que o preço trabalhe acima da paridade de exportação para que esse milho fique aqui domesticamente falando, porque senão a gente vai ficar realmente sem ou precisar importar muito mais do que precisaria caso o preço estivesse mantendo esses níveis aqui, tá? Então, eu acho que esse é o recado nesse primeiro momento. O produtor americano ele precisa, na verdade, que o preço melhore para ele confirmar esse tamanho de área, obviamente, mas eu acho que não é difícil realmente a gente ver um incremento dessa área, principalmente por essa indústria doméstica acontecendo por lá. Eu pediria só para você me fazer a sua segunda pergunta de novo, Fabiano, perdão, que eu acho que eu esqueci de anotar ela aqui, fiquei sem lembrar dela. Você pode fazer de novo, por favor? Darino, é o seguinte, nós estamos vendo já um prêmio melhor pela soja aqui no Brasil, nos portos. Considerando esse cenário que você colocou, uma produção mais reduzida, independente do número que a gente vai ver no final dessa safra, né, aqui na América do Sul, mas uma produção mais reduzida. Na Argentina, você está falando em 48 milhões, a Bolsa de Comércio de Rosário talvez seja aquela que tenha sido um pouco mais severa ou mais pontual em relação aos seus levantamentos, mas vai trazendo números mais baixos que a Bolsa de Buenos Aires e também o departamento norte-americano. Aqui no Brasil, a gente está vendo os números da G-Resource, então 143, menos que 144 milhões de toneladas. Enfim, é uma produção grande, mas menor do que aquela que
estava sendo de potencial de safra. A estimativa de exportação do Brasil já fica menor em relação a isso, aos embarques. Neste momento, o comprador, o grande importador, ele já enxerga uma situação que pode ficar diferente e começa a tentar garantir negócios, por isso que a gente vê um prêmio até melhorando e vimos já nesta última segunda-feira alguns momentos com soja em Chicago com um cenário melhor? Eu acho que primeiro a gente tem uma venda muito baixa, o produtor ele, né, já estaria agora comercializando muito mais, muitos estão entregando, não é à toa que você viu um colapso aí do preço do frete em boa parte do país, né? Isso acaba corroborando de que a safra é menor, mas também o apetite de vendas é menor, né? Isso tudo acaba corroborando com todo esse cenário, né? A gente tem aí algumas trades com navio até julho, poucas que passam, né? Ou poucos comprometimentos um pouco mais para frente, mas julho, agosto, setembro, a gente teria aí navio, né? E obviamente faz sentido no momento de soja tão mais baixa eu melhorar esse prêmio para poder incentivar esse produtor a acabar me entregando no preço que esteja, né? Ou tentando voltar para casa de um forecast aí dos R$ 100 mais ou menos, né? O próximo desses R$ 100 para não penalizar demais o produtor. Mas obviamente esse cenário acaba demonstrando para a gente que tem apetite, existe apetite. Talvez aí esse março, nas nossas projeções de exportação, vai trabalhar um pouco abaixo do que foi ano passado na exportação, abaixo dos 12 milhões de toneladas, mas é um março que tem um comprometimento grande e vai começar a direcionar um pouco mais, né, de como é que estão essas vendas, como é que está esse apetite, né? A gente vê uma China falando, por exemplo, né, na madrugada que tem uma intenção de aumentar 50 milhões de toneladas de produção, né, sem necessariamente dizer para qual momento ela vai aumentar, né, essa produção e diminuir a dependência, especialmente falando, por exemplo, de trigo, né? Enfim, mas a gente tem uma leitura de que milho, sorgo, trigo, mesmo soja, o apetite chinês da virada do ano passado para esse ano foi bastante expressivo. Eu acredito que é difícil a gente falar que essa demanda ela é tão tímida ou às vezes ela vai reduzir. Não, ao contrário, eu acredito que o potencial de aumento dessa demanda para esse ano é elevado, ainda mais pelos preços que se projetam, né? Agora, depende desse clima, depende dessa produção, depende dessa confirmação dessa produtividade. Tanto mais soja, obviamente, vai trabalhar multi-anos aí pela frente, né, de níveis um tanto quanto menores, mas, de novo, o normal é cíclico, né? O movimento de alta, depois ele acaba devolvendo esse preço tão mais elevado e o produtor tem que aprender a trabalhar nos momentos corretos para fazer a trava correta, né? E poder estar mais tranquilo, principalmente nesse momento de colheita, né? Eu acho que faltou o dever de casa para quem não fez, para quem não se posicionou. Óbvio, teve muito questionamento de produtividade, mas para frente eu acredito que é um questionamento do tamanho de safra por aqui, é um questionamento, né, de novo, com todo um otimismo de área americana, ao mesmo tempo aqui Conab vai ajustar a área para cima ou não, é uma incógnita, mas nos multi-anos aí tem essa tendência de um aumento de área, né, e da mesma forma em que questiona a produtividade também. Eu acho que a Conab, ficando num range aí de 145, 140, mais ou menos um range que a gente acredita que vai terminar essa safra, assim como o USDA, eu não acredito que vai vir tanto para baixo, mas abaixo dos 150 já nos ajudaria bastante, né, nessa movimentação e nessa recuperação de preço, trazendo melhores oportunidades aí para o pessoal terminar de se posicionar e avançar os olhos integralmente para a próxima safra e, obviamente, também deglutir esse safrinha que vem se questionando o tamanho dele também.